Olá, seja bem-vindo à Escola do Dev. Estamos dando andamento no curso de desenvolvimento de aplicativos Android moderno. Nesta aula vamos ver sobre a configuração do emulador Android. O emulador Android é um simulador de um smartphone que rode o sistema operacional Android, utilizado durante o processo de desenvolvimento de aplicativos. Quando desenvolvendo aplicativos para smartphone, tablets e outros dispositivos que utilizam o sistema operacional Android, é possível desenvolver, programar em um computador, por exemplo, e transferir este aplicativo para um smartphone físico que tenha o hardware já específico, ou para um tablet, ou mesmo utilizar um emulador como alternativa para o processo de desenvolvimento. O emulador é configurado dentro do Android Studio, que é a ferramenta que instalamos na aula anterior, e serve para emular os diversos dispositivos. Você pode emular um smartphone, você pode emular o tablet, uma TV, o smartwatch, por exemplo, para fazer o desenvolvimento de aplicativos. E neste vídeo nós vamos ver como criar um emulador Android básico, que rode um smartphone, né? E claro, já nesse processo vamos acabar criando também o primeiro aplicativo, o aplicativo Olá Mundo, que serve de base para o teste do ambiente de desenvolvimento que será utilizado para a criação de aplicativos. O que é importante observar, principalmente quando falando do emulador, é que o processo de rodar um emulador no computador é um processo de virtualização. É um processo que, em cima, por exemplo, do sistema operacional Windows, é configurado para rodar um sistema operacional Android. Então é um sistema rodando sobre o outro. E neste caso, o que o emulador faz é virtualizar a execução de um sistema operacional Android em cima do sistema Windows, por exemplo, quando configurando para o Windows. Vocês devem lembrar que no começo, quando falamos da visão inicial, né, da como foi a arquitetura e projetado a criação do Android, ele foi escrito uma reescrita do Linux que pegou o Linux dos processadores x86 e configurado para rodar em processadores ARM. Agora, imagine que o sistema operacional Android ele é um sistema que roda em processadores ARM por natureza, ele já é criado dessa forma. E aí, para rodar ele sobre o Windows, é necessário fazer uma máquina virtual, uma virtualização, para conseguir rodar um sistema operacional criado para processadores ARM em cima de um processador Intel, por exemplo, que roda Windows. Então esse é um processo custoso, normalmente consome um bom volume de memória do computador, consome bastante recurso de hardware, então necessariamente tem que ser um bom computador para conseguir fazer a emulação. Como alternativa, para quem não tiver um computador que consiga executar o emulador com virtualização, também é possível conectar um smartphone físico, isso a gente vai aprender em módulo posterior, para fazer o processo de desenvolvimento. Neste momento vamos fazer a configuração de um smartphone que vai rodar num processador Intel, no meu caso aqui é um processador x86 Intel. Se você estiver usando computadores com processadores AMD, por exemplo, pode ser que esse emulador não consiga executar direito, porque tem várias regras de combinação, de que seja compatível o sistema operacional Android que roda em processadores ARM para esse seu processador. Então, caso tenha dificuldade ou problemas nessa execução, eu recomendo que você visite esse site do android.com Studio, ali na parte RAM, Emulator Accelerator, aceleração de emulador, para ver se é possível configurar o seu computador para esse tipo de execução de virtualização. Nesta primeira execução, vamos criar pela primeira vez um projeto Android, para um aplicativo Android, e estamos aqui com a tela do Android Studio aberta, onde vamos começar então a criação. Há várias opções para serem escolhidas aqui. Nesse momento a gente não vai entrar em detalhes, vou apenas trabalhar a criação de um novo projeto. Então eu vou clicar aqui em New Project. Ele vai trazer a primeira tela, que tem várias opções de configuração,
E aí, eu também ainda não vou entrar em detalhe de cada uma das opções, mas nós vamos manter selecionado a opção Empty Activity, que é a que vamos usar para criar um primeiro aplicativo para smartphone ou tablet. Então esse é o padrão para esse tipo de criação. Você vai clicar Next, ele vai perguntar qual é o nome desta aplicação, desse aplicativo, para você poder então utilizá-lo. Neste caso eu vou utilizar aqui Olá Mundo. Olá Mundo. E esse aplicativo será o aplicativo de exemplo, o primeiro aplicativo que vamos criar então neste curso. Quando eu clicar Finish, ele começa todo um processo de download, configuração e preparação do ambiente até que ele deixe a tela preparada para você fazer a configuração do ambiente, do emulador e daí a execução do aplicativo. Eu vou dar esse comando, esse processo normalmente é um processo que demora, dependendo do computador, às vezes até 5 minutos. O computador precisa estar conectado na internet, então se você estiver fazendo, você tem que deixá-lo conectado. Você vai clicar para ele iniciar esse processo e vai deixá-lo processando até que ele pare. Quando ele parar, você vai ver que a tela para, na parte inferior a parte de processamento vai estar estacionada, aí sim você pode começar a configuração do ambiente. Então eu vou dar início e vou deixar ele processar isso aqui, já retornamos. Assim que ele termina de fazer o download, configurar e tal, ele abre essa tela que você está vendo, que nós temos aqui, inicialmente, do lado esquerdo, as informações do projeto, não vamos discutir sobre isso ainda, e do lado direito, você vê aqui a tela onde será feita a programação, o código que vai ser utilizado. Observe que aqui tem uma palavra, como é o primeiro projeto, ele tem uma palavra chamada Android, e aqui embaixo ele tem uma outra palavra chamada Hello. Ele vai falar Hello Android, que seria o Olá Mundo do Android, né? Para fazer a execução desse código e testá-lo, a gente precisa então do emulador. Para configurar o emulador, você tem aqui nessa barra lateral à direita, ó, Device Manager, que é o gerenciador de dispositivos, seja smartphones, seja tablets, ou seja emuladores virtuais que você queira utilizar. Ao clicar aqui, veja que aqui nesse Android, nesse ambiente já tem um configurado aqui, mas eu vou simular um outro, a criação de um outro, para a gente poder então ver como funciona. Basta clicar nessa Add New Device, quer dizer, adicionar um novo dispositivo, criar um dispositivo virtual. Isso gera aqui, abre essa tela, onde você pode escolher qual tipo de dispositivo você quer. Depois, com mais tempo, a gente também verá mais opções aqui, mas nesse primeiro momento, vamos pegar aqui ó, um dispositivo Pixel 3A. Vamos configurar o 3A. Você escolhe a opção, dá Next, ele vai te dizer qual é o sistema operacional Android que está disponível na sua máquina para ele executar. Neste caso aqui, o Android 14 com o Google Play. Então eu dou Next. Quando ele configurar esse dispositivo para mim, que é o Pixel 3A, ele vai colocar a API 34, que é o Android, sistema operacional Android versão 14. Então eu vou clicar Finish. Ao clicar Finish, ele acrescenta para mim aqui ó, o Pixel 3A API 34. Este agora já é um novo dispositivo virtual que eu posso utilizar para fazer aqui o desenvolvimento de aplicativos. Para você executar esse aplicativo, tem duas formas possíveis, mas você percebendo que ele está aqui no título do seu trabalho, ó, Pixel 3A API 34 App, você tem um botão Play. Esse botão Play roda o emulador e, ao mesmo tempo, coloca o seu aplicativo para rodar neste emulador. Esse é um processo lento também, demora aí de 5 a 10 minutos na primeira vez que é executado. Então, naturalmente, tem que estar compatível, tem que estar funcionando, e isso vai dizer que o seu ambiente está configurado. Então eu vou clicar Run, vou esperar o tempo necessário para que ele rode, deixe aberto o emulador para mim, e daí na sequência eu volto a mostrar para vocês como ficou então esse primeiro aplicativo já rodando em um emulador. Muito bem, depois do tempo necessário para processamento, você verá aqui então que ele
instalou o aplicativo Hello Android, né, o Olá Mundo que criamos, e com isso você tem o seu ambiente para testar. Toda a programação que você fizer daqui para frente, se você der o comando Play, você vai poder olhar então nesse emulador Android para poder verificar como está a configuração. Isso poderá ser feito para tablet, TV, smartwatch e tudo aquilo que você considerar necessário para o seu processo de desenvolvimento, de acordo com o aplicativo que você estiver desenvolvendo.